Olá, pai, seja muito bem-vindo. Parabéns pela sua decisão de buscar conhecimento que vai te auxiliar no processo de lidar com os pequenos de forma positiva. Bom, eu vou explicar o formato dos vídeos para esclarecimento. O programa Pai Fora de Série foi idealizado para ser um conteúdo prático e objetivo. Você vai perceber que eu falo pouco de técnicas, de teorias e conceitos terapêuticos. E para quem quiser se aprofundar, eu indico as referências que eu utilizo aqui. Tudo bem? Outra coisa, alguns vídeos eu mostro slides com os textos junto com os áudios explicativos. O processo de entendimento com os filhos ele é gradativo. Cada pequeno passo é mais importante do que ficar estagnado. Não precisa ter pressa, sair correndo, porque não é uma corrida de 100 metros e quem chegar primeiro será o vencedor. A paternidade não é uma disputa, ela é uma jornada. Como pais, é importante termos uma consciência que não existe uma regra só que funciona para todos os filhos. Cada filho é único, cada filho tem uma história, cada filho tem a sua experiência, cada filho tem seu olhar de como viver a vida. O que está nas nossas mãos como pais é ter esse reconhecimento, essa compreensão. É conduzir os filhos de uma forma acolhedora, amorosa. E quando eu digo amorosa, não necessariamente está ligado a beijos e abraços. Claro que é bom, mas é num sentido mais amplo. Quantos pais aqui nunca ouviram dos próprios pais a frase: "Filho, eu te amo"? E eu sou prova disso. Eu nunca ouvi do meu pai essa frase. E isso não significa que ele não me ama, entende? Quando eu conheci a história de infância do meu pai, tudo fez sentido para mim. Do porquê ele tem dificuldade em demonstrar o amor dele por mim pelas palavras. Ao passo que hoje eu digo para os meus filhos que eu os amo. E para o meu próprio pai também. A demonstração de amor pode vir de várias formas. Cada um tem a sua maneira. Outra questão, não precisa se cobrar tanto. Nós pais erramos também, porque somos humanos. A diferença desse programa é que, diante de um erro, surge uma oportunidade incrível de reconhecer esse erro, melhorar a nossa postura e deixar claro para nossos filhos que erramos também, mas com a intenção de acertar. Pedir desculpas ao filho não é se rebaixar ao filho, é ter humildade, abrir mão do nosso ego, da nossa vaidade. Estaremos dando exemplo a eles. E isso fortalece o nosso vínculo com eles. Só tendo esse vínculo que conseguiremos ser mais efetivos na educação que queremos passar para eles. E não importa seu momento atual de como está a sua relação com seus filhos. Quando a sua postura muda, seus filhos vão perceber que algo mudou. E vão tirá-los da zoninha de conforto deles. Eles vão prestar mais atenção na sua postura, na sua comunicação, e isso é ótimo. Os filhos são especialistas em mapear os pais. São muito inteligentes e sabem mais de nós que nós mesmos. Então eu reforço, seja paciente, veja cada vídeo se faz sentido para você. Mesmo que não faça, entre em contato comigo que eu posso te ajudar de uma outra forma. Faça as dinâmicas com os filhos, elas costumam ter boas respostas. Esteja aberto a novos conhecimentos, tente segurar as avaliações racionais. É isso que vai fazer a diferença com os pequenos, porque eles, embora pareçam que têm entendimento racional, eles são muito emocionais. Então vamos lá, lembrando que qualquer dúvida ou pergunta ou crítica também, ou se perceber qualquer mudança que foi positiva com seus filhos após ter aplicado algo que está aqui no programa, se puder me enviar a sua experiência, pode inspirar outros pais. E eu agradeço de coração. Mais um detalhe, sempre que tiver alguma atualização em algum vídeo, vocês vão receber um e-mail com conteúdo. Mesmo que já tenha visto o vídeo, é porque houve algum ajuste, pode ser de caráter técnico, um áudio, por exemplo, ou até um novo formato. Eu costumo revisar os vídeos e alguns eu já até refiz para deixar o conteúdo mais claro. Então não estranhe.
você tem um suporte, o meu suporte pelo e-mail, WhatsApp, canal do Instagram e Facebook. Então vamos juntos! Bom, falando rapidamente de mim, da minha trajetória paterna, meu nome é Gerson Kawa e eu era um pai comum, agindo de forma intuitiva com meu primeiro filho. Fazia as coisas na tentativa e erro ou na tentativa e acerto, mas isso era péssimo, mesmo porque nas tentativas e pequenos acertos que eu tinha, nas próximas vezes já não funcionava mais. Eu ficava me questionando por quê. E me pegava muitas vezes fazendo as coisas que eu prometi que não ia fazer com os meus filhos, coisas que na minha infância não foram legais para minha formação. Isso acabava com o meu dia. Aí eu fui em busca de ajuda profissional, participei de muitos treinamentos, me certifiquei em muitos cursos de desenvolvimento pessoal e que me fizeram ter a clareza que precisamos sim de preparo para lidar com nossos filhos. E essa foi a minha virada de chave. A relação com os meus pequenos se transformou para muito melhor. E hoje, aquilo que era a educação e meu relacionamento baseado em gritaria, ameaça ou punição, hoje ela é muito mais leve, é baseada na conversa, na atenção, na forma como eu me comunico, e deu muito mais espaço para uma convivência de mais respeito, mais alegria e mais diversão. E isso que eu quero passar para vocês nesse programa. E eu quero muito que isso se encaixe no seu relacionamento com seus filhos, porque no nível que eu cheguei hoje, realmente eu tenho a sensação de que é o melhor que eu fiz para os meus filhos. Todas as práticas que eu passo no programa, elas estão embasadas em técnicas. E essas técnicas, elas estão nas seguintes bibliografias: Inteligência Emocional, do autor Daniel Goleman; Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg; Constelações Familiares em Sua Vida Diária, Joy Mané; Neurociência para Pais, Gregory Kerrimans; Parentalidade Consciente, com Daniel Siegel e Mary Hartzell. E se você quer se aprofundar em técnicas, essas são as fontes. Bom, vamos lá. Para esse primeiro módulo, eu tenho uma pergunta muito importante para você, pai. Qual é a sua expectativa para o futuro dos seus filhos? Você já parou para refletir sobre isso? Não tem a ver com o que nós desejamos que eles se tornem quando adultos, tipo: quero que meu filho seja médico, advogado, engenheiro, jogador de futebol e por aí vai. Mesmo porque, apesar da intenção ser ótima, acabamos aprisionando nossos filhos nesse tipo de expectativa, além de ser uma atitude cruel com a liberdade de escolha deles. Nós pais temos uma força que nenhuma outra pessoa tem para influenciar nossos filhos, a não ser que seja um pai que abra a mão da paternidade, o que não é o nosso caso, não é mesmo? E temos que ter a consciência
que nossos filhos, por amor a nós pais, querem nos agradar, querem a nossa atenção, a nossa aprovação e o nosso reconhecimento nas mínimas coisas. Quero dizer, para nós pais adultos, podem parecer que não tenha muita importância, mas para o universo infantil pode ser a coisa mais importante do mundo. Pensa comigo. A sua filha ou filho faz um desenho para você e te espera talvez o dia todo para te entregar. Muitas vezes ficam ansiosos e quando você abre a porta de casa, chegando do trabalho, ela ou ele vem correndo e diz: papai, fiz uma coisa para você. Aí você tem duas opções nessa situação. Qual que é a primeira? Dizer: nossa, papai tá muito cansado agora. Pode ser mais tarde? Qual que é a segunda opção? Filho, filha, vem dar aqui um abraço. Eu tava morrendo de saudade de você. O que você fez pra mim? Eu quero ver. Na primeira opção, como você acha que seu filho iria se sentir? Provavelmente que você não tá nem aí pra ela ou ele, que ele não tem importância, que não é amada, ou que foi abandonado ou abandonada. Aqui é um ponto importante, porque para algumas pessoas o abandono pode parecer somente ausência física. Porém, o abandono é uma sensação. Por exemplo, muitas crianças convivem com o pai na mesma casa, mas pelo fato do pai não dar atenção, não brincar, não exercer a paternidade ativa, os filhos podem se sentir abandonados. E isso reflete nas relações deles, quando adultos ou quando adolescentes têm dificuldade de separar de uma relação mesmo que tóxica, pois remete a essa sensação de abandono que teve na infância, de estar sozinho, se sentir solitário. Ou surtam quando o parceiro ou a parceira quer separar da relação, entram em pânico quando são dispensados do trabalho também, e por aí vai. Na segunda opção, quais sentimentos você iria causar na criança? De repente, meu pai é o melhor pai do mundo, meu pai me dá atenção, meu pai me ama, eu sou importante para o meu pai. Qual dessas situações você estaria contribuindo para que seu filho ou filha tenha mais confiança, uma autoestima elevada, mais segurança no que faz? O que é relevante para os pequenos, além do desenho, são nossas reações diante do pedido deles, nossa atenção, a importância que damos a eles. É um contexto mais amplo. Faz sentido para você? Consegue perceber que com um pequeno esforço de uns 10, 15 minutinhos podem fazer toda a diferença para a sua filha ou filho? Qual a disponibilidade que você tem para ajudar de forma efetiva no desenvolvimento dos seus filhos? Esse é um ponto importante para reflexão. Olá, pai! Esse vídeo tem o seguinte tema: o quanto estamos dispostos e disponíveis para ajudar os nossos pequenos. Nesse momento eu vou pedir para você fazer um pequeno esforço para deixar só por um instante seus paradigmas, suas verdades sobre o que é certo e o que é errado, tudo bem? Eu peço para que você apenas ouça com atenção. Então vamos lá? A frase "para termos resultados diferentes, precisamos fazer de um jeito diferente" tem sentido para você? Nesse programa você vai perceber claramente muitas coisas que eu digo e algumas práticas que, num primeiro instante, podem parecer estranhas, fora do convencional, mas que tem um porquê de fazer tal dinâmica e eu explico. Eu confesso que para mim, nas primeiras vezes também foi estranho. Porém, depois que eu comprovei os resultados e os benefícios na relação com os meus filhos,
Eu passei a ter uma visão e uma consciência diferente. Mas eu acredito que tudo tem um momento certo. Nós adultos, por conta de vários fatores que vivenciamos na nossa infância, tivemos que aprender muitas coisas na raça. Enfrentamos desafios totalmente despreparados, principalmente no emocional. Nós ficamos calejados de tanta porrada que levamos ao longo da vida e, para nos proteger, criamos estratégias racionais. E isso traz consequências, principalmente para lidar com as crianças. Tentamos resolver os problemas do dia a dia de forma racional e até conseguimos na maioria das vezes. E é aqui que começam as dificuldades para nos conectar com os nossos pequenos. Existe uma diferença desproporcional para essa forma racional se encaixar na forma emocional dos filhos. E quando tem esse conflito, é normalmente aqueles momentos que nos exaltamos, gritamos, fazemos imposições. Nesse momento que fomos condicionados ao longo do tempo, em nossas relações adultas, nas relações do trabalho e por aí vai. E quando passa esse momento, principalmente com os nossos filhos, bate aquele arrependimento. Nos sentimos os piores pais do mundo às vezes. Para um pai comum, ele para por aqui. O pai tenta se recompor, talvez prometa para si mesmo que não vai fazer de novo, mas não é tão simples e acaba repetindo. E as crianças ficam no vácuo, muitas vezes sem apoio, sem acolhimento, sem compreensão, e começa a buscar as respostas por si só. Porém, as respostas das crianças são emocionais. Uma culpa, um medo, ela vai se afastando, vai se fechando. O estrago está feito. Para um pai consciente, ele vai além. Vai ter recursos para que os filhos não fiquem na dúvida e não sintam culpa. E não busquem respostas emocionais de forma equivocada. E tem pais tão conscientes que já quebraram o padrão de reações negativas. Não parte para o embate, porque sabe o impacto que pode causar nos filhos. Ele já tem a compreensão de como lidar com o filho sem precisar gritar, sem se impor. Por esse motivo eu peço que você tente ao máximo possível deixar suas avaliações racionais de lado. O nosso racional tem a seguinte dinâmica. Para informações que são estranhas no nosso entendimento racional, primeiro tentamos negar essa informação. Em seguida, tentamos procurar uma justificativa racional para validar o que estamos negando. E quando validamos isso, paramos aí mesmo. As nossas estratégias racionais é que causam estragos nas nossas mais importantes relações, nas pessoas que mais amamos. Quanto mais abertos estivermos para o novo, novos conhecimentos, novas experiências, mais estaremos colaborando na formação dos nossos filhos. Faz sentido para você? Pense nisso. E eu te espero no próximo vídeo. Vamos juntos! Os 3 fatores para mudar os comportamentos difíceis dos filhos. O primeiro é mudar o seu comportamento de pai. Observar mais o comportamento dos filhos, ouvir o que eles dizem, os comentários, diante das situações que eles estão, vendo um desenho ou um filme, ou brincando, comendo. E quando observamos os filhos sem avaliar, vamos entendendo melhor cada filho. Evitar reações negativas. Quando reagimos, saímos do controle emocional. E são nessas horas que partimos para a lição de moral, ameaças e imposições. Qual seria o segundo fator? Entender que todo comportamento de um filho tem uma necessidade por trás. É preciso fazer um exercício. Por exemplo, na birra, raiva, medo ou tristeza, uma forma de entendermos melhor o porquê desses sentimentos é ampliar a nossa percepção racional, ou seja, enxergar um pouco além. Quando os filhos apresentarem esses comportamentos difíceis, o melhor que podemos fazer no momento é
dizer: filho ou filha, estou vendo que você está bravo, nervoso, com raiva ou triste. Nessa fala, a criança vai perceber que você está entendendo o que ela está sentindo e isso já vai ajudando a ter mais confiança por parte da criança. Aí em seguida pergunte: filha ou filho, o papai está aqui para te ajudar. Você quer minha ajuda? E caso a criança continue no mesmo estado emocional, dê um espaço a ela. Diga o seguinte: olha, papai vai te deixar sozinha ou sozinho um pouco e eu vou ficar ali se precisar, tudo bem? Essa fala vai fazer a criança sentir que você dá importância a ela. E caso a criança comece a falar, ouça com atenção cada detalhe. Evite dar risadas, dizer que isso não é nada, porque isso vai inibir a criança de se expressar. Tente entender ao máximo possível pelo olhar dela e responda de uma forma que a criança entenda, de preferência falando das emoções, que é a linguagem que elas mais entendem. Essa postura vai fortalecendo o vínculo entre vocês. E o terceiro fator: reforce para os filhos que você está disponível para eles. Quando o ambiente ficar mais leve, converse com seus filhos e diga que você está aí para ajudá-los em tudo que eles precisarem. Diga que às vezes você também fica bravo, talvez grite, porém você faz isso porque quer o melhor para eles e que está se esforçando para melhorar. Aqui eu vou te passar 2 poderosas práticas para nos conectar com os nossos filhos. Eu costumo usar essas práticas porque elas são bem efetivas no relacionamento com os meus filhos. Se você tiver mais que um filho, faça com cada um separadamente. E num horário que eles já estão prestes a dormir, já deitados na cama. E por que isso? Porque eles vão estar já com o corpo relaxando e numa frequência mental muito favorável para absorver informações. E também eles não vão ter distrações, eles vão estar prestando atenção em você e naquilo que você está dizendo. Então você vai se posicionar ao lado deles, na cama, sentado, de uma forma que seus olhos fiquem olhando para os olhos da criança. E diga a seguinte frase: filho ou filha, eu preciso dizer uma coisa muito importante para você. Eu vejo você, você é muito amado ou amada e tem um lugar no meu coração. Aí dê um abraço apertado na criança e se ela perguntar alguma coisa você responda, mas procure finalizar por aí mesmo. E deixe a criança dormir com essa informação. Deixe o cérebro processando essa informação. E siga a risca, inclusive as frases. Esse é o diferencial. Qual que é a segunda prática? Ela é bem parecida com a primeira. Quando seu filho já estiver dormindo, fale no ouvido dele ou dela, num tom que obviamente não vai acordá-la ou acordá-lo, e diga: filho ou filha, é o papai, eu vejo você. Você é muito amado ou amada e tem um lugar no meu coração. Aí você pode ir finalizando, saindo do quarto e, como eu disse, algumas coisas que eu estou passando para vocês podem parecer estranhas no começo. E para mim, realmente, confesso que foi
complicado fazer a primeira vez. E qual foi o meu motivador? Foram os meus filhos. Por eles eu fiz esse esforço. E mesmo que ainda seja um pouco complicado para você acostumar com essa ideia, eu vou sugerir que você faça o seguinte: você vai pegar seu celular, gravar essa frase ou essa fala no celular, e ao invés de você ir lá e falar no ouvido, você toque essa fala daquilo que você gravou para eles. Esse recurso, ele é muito poderoso. Você pode utilizá-lo para outras ocasiões que você queira passar para o seu filho ou sua filha, coisas que você considera importantes na vida deles, ou mesmo elogios por uma conquista, por uma coisa que eles aprenderam e estão praticando, ou quando eles estiverem chateados, você pode falar do seu apoio, que eles têm, eles são amados mesmo nos momentos difíceis. E eu tenho certeza que você vai conseguir. Na primeira vez é complicado, como foi para mim. Na segunda já não é tão mais complicado. Na terceira já vai começando a ficar mais natural. E eu faço isso até hoje e é muito efetivo. E perceba se no dia seguinte, na manhã ou durante os outros dias, se houve alguma mudança, mesmo que pequena, no comportamento deles com você. E se possível, me mande o relato da sua experiência com seu filho, mesmo que você não perceba nada. E de repente eu posso te ajudar também. E eu te agradeço de antemão.